Olá, seja bem-vindo ao Academia. Se você não conhece a gente, aqui nós discutimos temas com quem produz conhecimento na área do direito. E no programa de hoje vamos falar sobre os danos materiais decorrentes de acidentes de trabalho. Vamos conversar sobre a dissertação da mestra em Direito, Bruna Santos. A quantificação dos danos materiais na infortunística do trabalho. Dissertação apresentada ao Centro Universitário do Distrito Federal como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, sob orientação do professor Dr. Raimundo Simão de Mello e co-orientação do professor Dr. Maurício Godinho Delgado. O Brasil já foi campeão mundial de acidentes de trabalho lá na década de 1970. Hoje temos um dia no calendário para celebrar a prevenção de acidentes de trabalho. É o dia 27 de julho. E precisa mesmo, para chamar a atenção para o problema. Com o crescimento de mercado, a exposição de trabalhadores a riscos também aumentou, nas mais diferentes áreas. Mas até que ponto avançamos na conscientização do trabalhador ao cuidar da própria integridade física e na responsabilidade do empregador ao se preocupar com o bem-estar do empregado? É agora, no Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça Carla Rezende, mestra em Direito do Trabalho, e César Baldi, doutor em Direitos Humanos. Eu agradeço a vocês pela vinda aqui ao Academia e já me dirijo a Bruna, pedindo que você, Bruna, faça uma exposição inicial, em linha geral, do seu trabalho. Fique à vontade. Olá, Alexandre. Olá. Gostaria de agradecer pelo convite, gostaria de agradecer aos convidados pela presença e a todos os telespectadores que estão nesse momento nos assistindo. Bom, a minha pesquisa científica consiste em um levantamento acerca dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no Brasil. Importante lembrar que quando eu falo em acidente de trabalho, eu estou me referindo tanto ao acidente típico, que é aquele que ocorre com uma causa violenta, tanto às doenças ocupacionais, que são decorrentes do trabalho, os acidentes in itinere, e também as doenças profissionais, que são aquelas intimamente relacionadas a uma determinada profissão. O panorama é assustador, os números são muito elevados e é um problema que ele vai afetar toda a coletividade, é uma conta que todos pagam. Bruna, o que a gente fica se perguntando é o seguinte: à medida que o mercado cresce, né, ele avança, a tecnologia também, inclusive a tecnologia para a proteção do trabalhador, o que acontece então? Quer dizer, o panorama é assustador. A gente viu ali na reportagem que ali na década de 70 a gente tinha números altíssimos também. O que está acontecendo afinal? Continua a ser uma questão cultural ou o empregador realmente não está se preocupando com o empregado? E aí? Sim, realmente. Desde a década de 70, em que o Brasil foi considerado o campeão no ranking em números de acidentes de trabalho, ocupando o primeiro lugar, nós tivemos uma tímida evolução nesse número. Passamos de primeiro ao quarto lugar em número de acidentes de trabalho, perdendo para países como China, Índia e Indonésia apenas. O que ocorreu? A globalização, a asseverada automação, a tecnologia, ao passo que ela vem para beneficiar o homem, trazendo um maior conforto de vida, em contrapartida, ela também tem causas deletérias à saúde do trabalhador, porque as máquinas com seu ritmo acelerado, o meio ambiente de trabalho muitas vezes agressivo, o trabalhador em posições antiergonômicas e outros fatores de risco. Hoje em dia se fala nos fatores de risco psicossociais, que é o grande desafio da atualidade, não só no Brasil, como nos países desenvolvidos. Todos esses fatores, eles vêm gerando novos tipos de risco. Então, ao passo que a tecnologia avança, também surgem outros riscos. E no momento, atualmente, o Brasil, ele sofre muito com essa situação. São 700 mil acidentes de trabalho ao ano, sendo que desses 700 mil acidentes, 2.500 acidentes ocasionam a morte do trabalhador. Então, o trabalhador, ele sai para ganhar a vida e encontra a morte. Como você falou, é um panorama terrível, né? Vamos pedir a participação dos nossos convidados agora? Sim. Vamos lá.
Carla, seja bem-vinda. Muito obrigada por sempre me convidar para estar aqui participando dessas discussões. A princípio, eu gostaria de parabenizar a Bruna pelo belíssimo trabalho, um trabalho muito bem executado, uma bibliografia irretocável. Aproveito para prestar minha homenagem ao seu orientador, o professor Raimundo Simão, que é simplesmente uma sumidade nesses assuntos relacionados à infortunística laboral. Bruna, eu achei muito interessante o seu trabalho no tocante à questão do tabelamento dos danos materiais. Você vem construindo toda uma ideia de que existiria necessidade de um tabelamento próprio para estabelecer os valores dos pensionamentos. E você faz graves críticas à tabela utilizada, a tabela da SUSEP. Eu queria que você me dissesse por que a tabela da SUSEP não é a tabela indicada para ser utilizada nessa análise e, na sua opinião, qual a solução que nós poderíamos ter para fazermos esse balizamento dos danos materiais que acontecem nessas questões de doença ocupacional e acidente do trabalho? Sim, Carla. Primeiramente, é necessário nós explicarmos que o sistema reparatório civil, ele consiste inicialmente numa avaliação daquele trabalhador doente ou acidentado para verificar qual foi o dano que ele sofreu. Como que é feito isso? Normalmente o juiz, ele nomeia um perito oficial para avaliar em percentuais qual que é o grau da perda da capacidade laboral desse trabalhador. Da forma que a Carla acabou de explanar, os peritos judiciais que são nomeados pela Justiça do Trabalho normalmente utilizam como parâmetro uma tabela, que é a tabela da SUSEP. Essa tabela é uma tabela que foi criada para fins privados, para o seguro DPVAT, que é um seguro de veículos automotores. Então, a utilização dessa tabela, ela vem criando um panorama muito devastador. Por quê? Ela não avalia criteriosamente a quantificação do dano material sofrido por esse trabalhador. Dessa forma, quando o juiz vai conceder uma indenização, ele está concedendo em cima de uma tabela que não é uma tabela justa, não é uma tabela científica. E no meu trabalho, na minha pesquisa, eu proponho a utilização de tabelas próprias, aquelas que utilizem especificamente o conteúdo do dano, quais os reflexos na vida daquele trabalhador, porque as limitações são inúmeras e a tabela ela não explana de uma forma real qual que é o dano sofrido pelo trabalhador. E existe, assim, alguma sugestão, né, do que poderia ser? Porque parece que essa tabela está meio perdida no meio dessa história toda mesmo, né, Bruna? Sim, exatamente. Na pesquisa científica, eu não consegui identificar nem a origem real dessa tabela, porque entrando em contato com os órgãos que criaram a tabela, nem os próprios órgãos sabem dizer qual que é a origem da tabela. Então, sabe-se que a origem não é uma origem científica. A proposta como solução seria a utilização de tabelas próprias. Essa foi uma análise que eu fiz em relação ao direito italiano, direito comparado, onde se utilizam tabelas próprias que vão aferir o dano a cada membro, mas de uma maneira muito científica. Ou, se não for possível utilizar tabelas próprias, que se utilize a classificação internacional das funcionalidades, que é muito mais ampla, abrangente e é uma classificação científica utilizada pela OMS. Ok. Doutor César, fique à vontade. Na realidade, aplicando essa tabela também fica mais relacionado com a questão da própria CID, né? Que baliza a questão das doenças, né? Uma parte que eu gostei muito do teu trabalho é associar a questão de acidente do trabalho com meio ambiente do trabalho. Você poderia explicar um pouquinho essa situação que às vezes as pessoas não associam a questão de acidente de trabalho como violação de direitos humanos ou situações específicas assim? Sim, César. No nosso ordenamento jurídico, nós temos vários dispositivos legais, iniciando pela Constituição, né, sempre tendo como enfoque o paradigma constitucional, que protegem a saúde do trabalhador e o meio ambiente de trabalho. Então, é necessário que
o empregador, ele cumpra as normas que estão estabelecidas em lei, não apenas na Constituição Federal, como nas constituições estaduais, nas normas regulamentadoras, as próprias convenções da OIT ratificadas pelo Brasil. E existe todo um arcabouço normativo que protege o meio ambiente do trabalho e a saúde do trabalhador. Porém, a leniência em relação à legislação e a ausência de prevenção no meio ambiente de trabalho leva a esse quadro, que é um quadro devastador, como eu disse anteriormente, de um número de acidentados de 700 mil ao ano, o que vai desencadear também um problema econômico muito grave. São 200 bilhões gastos em virtude das consequências do acidente do trabalho no Brasil. E disso decorre também um problema econômico e social, porque muitas vezes esse trabalhador ele vai necessitar de um familiar para cuidar dele, então não afeta apenas a pessoa do trabalhador, como a família, toda a sociedade. Ele vai lançar mão do SUS, do Sistema Único de Saúde, da Previdência Social, e também o próprio empregador tem que arcar com as indenizações, a reparação civil por danos materiais, danos morais, danos estéticos, as multas estabelecidas pelo Ministério Público. Então, é um problema social muito grave e o princípio da prevenção do meio ambiente de trabalho seria a chave para solucionar toda essa situação. Bom, eu peço licença a você, viu, Bruna, também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui na Academia. E o Academia está de volta hoje com o tema A Quantificação dos Danos Materiais na Infortunística do Trabalho, com a expositora Bruna Santos e os convidados César Baldi e Carla Rezende. Bruna, o juiz, diante de um caso como esse, de reparação, de uma indenização, o que ele faz normalmente pela sua experiência? Ele vai atender ali as questões colocadas naquela tabela da SUSEP ou não? Ou ele vai se balizar de outra forma? O que normalmente acontece para a gente falar sobre isso que a gente está conversando aqui, quantificar o dano? Sim, Alexandre. Normalmente o juiz nomeia um perito médico ou um perito que tem uma formação naquela doença específica, e o perito, por uma questão cultural, de costume mesmo, acaba utilizando essa tabela da SUSEP, aferindo o percentual de incapacidade laboral. O juiz, muitas vezes, ele acata aquela tabela, na maior parte, e não questiona esses percentuais. Caberia, inicialmente, ao advogado provocar, já em sua petição inicial, ao intentar uma ação, requerer que a perícia seja feita de acordo com a classificação internacional das funcionalidades, que é mais abrangente, e também ao Poder Judiciário acatar aquele requerimento, determinando ao perito que ele faça uma perícia mais técnica, mais ampla, mais abrangente, mais específica, porque, afinal de contas, a mão de um trabalhador, pianista ou um artesão que utiliza muito as mãos para a sua atividade, não vale o mesmo que a mão de um trabalhador que utiliza a voz, por exemplo, no seu labor. É verdade, faz todo sentido. Bom, eu vou pedir uma pergunta para a Carla. Bruna, com o advento da reforma trabalhista, eu te pergunto, você acha que esse novo texto teve a preocupação com a saúde e a segurança do trabalhador no sentido de tentar, de alguma forma, legislar para evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais? Você acha que, em algum momento, a reforma trabalhista contemplou algo nesse sentido? Bom, Carla, eu entendo que não beneficiou em nada a questão da saúde e segurança no trabalho.
dos mais de 100 dispositivos que foram alterados na consolidação das leis do trabalho, nenhum toca na questão do meio ambiente e saúde do trabalhador. Muito pelo contrário, a questão da lactante, da mulher em estado gravídico poder trabalhar em um ambiente insalubre, o aumento da jornada laboral, tudo isso veio para contribuir na piora das condições de trabalho e do meio ambiente de trabalho. A reforma, ela não analisou a questão da saúde do trabalhador a longo prazo. Eu creio que isso vai desencadear um problema social muito grave no futuro. Desproporcionalmente para mulheres, né? Então tem uma carga de gênero bem evidente, né? E até você agora comentando, eu lembrei que a questão das funcionalidades também poderia estar associada à própria Convenção de Pessoas com Deficiência, que a gente é signatário, né? Então, consequentemente, obrigar os juízes a pensar essa quantificação a partir de uma disposição que tem força de emenda constitucional e, consequentemente, de direitos humanos incorporado uma outra lógica, né? Uhum. O senhor tem mais alguma pergunta, professor? Eu gostaria de saber o seguinte, você comentou do nosso quadro dizendo que a gente estava em quarto lugar agora, e a Carla comentou da questão da reforma trabalhista e, consequentemente, a possibilidade da gente avançar para terceiro, segundo ou primeiro de novo, né? Consequentemente, que relação você viria entre desenvolvimento econômico e acidente de trabalho e essas consequências que poderiam ter, ou, eventualmente, processos recessivos e acidentes de trabalho, né? Consequentemente, a eventual redução de acidentes de trabalho decorrer de outras situações que não a notificação. Sim, Verdade. Verdade, César. É importante lembrar que esse número que nós mencionamos aqui são um número de acidentes registrados, aqueles que chegam na Previdência Social, são dados colhidos pela OIT. Então, se nós avaliarmos a questão da subnotificação, veremos que esse problema, esse número em torno de 700 mil, né, houve uma pequena redução de 2 anos para cá, mas não em virtude do investimento em saúde e segurança do trabalho, mas em virtude do alto índice de desemprego. Então, se nós avaliarmos esses números, são apenas a pontinha do iceberg. O número real nós não sabemos, em virtude da subnotificação, né? Os empregadores nem sempre notificam que houve um acidente de trabalho, não fazem a comunicação do acidente de trabalho, e também a questão da informalidade, porque muitos números não chegam, né? Os trabalhadores autônomos ou aqueles que são informais não têm registro. Em relação à sua pergunta, se existe uma relação entre o desenvolvimento econômico e o número de acidentes de trabalho, eu diria que sim, está intimamente relacionado. Aqueles países mais desenvolvidos são os que mais investem em saúde e segurança do trabalho. E, por isso, eles conseguiram reduzir drasticamente. Óbvio que, desde a Revolução Industrial, ocorreram muitos acidentes do trabalho na União Europeia, por exemplo, em mineradoras. A Itália, há 30 anos atrás, tinha um quadro desolador muito semelhante ao que vivenciamos hoje. Só que investimentos em saúde, segurança e também em uma legislação mais rígida, eles conseguiram reduzir esse número e hoje não estão mais participando desse panorama, tornando inviável aquelas atividades de maior risco social, que são mineração, siderurgia, metalurgia. De que modo? Transferindo para os países em desenvolvimento as atividades de maior risco, maior potencial ofensivo. Eles resguardam para si aquelas atividades intelectuais, atividades de gestão, engenharia, marketing. Por exemplo, na fábrica italiana de Torino, de automóveis, atualmente é possível observar que a maior parte dos trabalhadores, eles desenvolvem atividades que estão ligadas, relacionadas a uma atividade intelectual, não uma atividade braçal, transferindo para a Polônia e para o Brasil aquelas de maior risco.
Dessa forma, transferem os riscos e também transferem os custos. É uma estratégia de você transferir esse problema para alguém. Fica muito claro quando a gente fala na questão do desemprego, aí da informalidade e do risco que aumenta para o trabalhador, né? Mas em relação à cultura desse trabalhador, no seu trabalho, você em algum momento conseguiu levar isso em consideração? O que é um fator cultural do trabalhador de, por exemplo, não usar o EPI ou do empregado não fornecer esse equipamento? Como é que está isso? Pois é. Essa questão de culpa do trabalhador já foi superada pelas NRs. Na verdade, quem tem o dever de vigilância é o empregador. Então, ele que deve adotar as medidas preventivas, inclusive dizendo ao trabalhador, informando, treinando o trabalhador para que ele proceda de um modo seguro no meio ambiente de trabalho. Então, é uma questão da cultura de prevenção que não é utilizada, mas, a princípio, pelo empregador. Porque no Brasil, a maior parte das empresas pensam que investir em saúde e segurança vai gerar riscos, mas a longo prazo, investir em segurança e saúde do trabalho gera lucros, porque ele vai deixar de arcar com as indenizações, com as multas, não vai perder uma mão de obra qualificada e, além de tudo, ele não vai precisar investir em treinamentos desse trabalhador que vai ser substituído. Então, são inúmeros custos que ele vai ter a longo prazo que não é analisado. Se ele utilizasse a prevenção na origem, evitaria uma série de problemas. Isso acontecia muito frequentemente nos tribunais, né, porque eu sou de tribunal, né, sou do TRF4, antes do processo eletrônico, né, e a gente teve bem casos disso. O Tribunal Regional da 4ª Região verificou que o número de Lerdort que tinha, né, por conta dos processos de autuação, de levantamento dos processos e, consequentemente, da falta de adaptação dos móveis funcionais por conta de determinados pontos, faziam com que determinados setores, por exemplo, setores de registro processual, muitas vezes tinham pessoas com 6 meses de licença médica. E, consequentemente, isso causava um impacto, não só na questão laboral, mas também na questão econômica do próprio tribunal, né? Então, às vezes, isso se fez todo um processo de padronização dos móveis e de prevenção com ginástica laboral que evitou uma série de gastos e melhorou a saúde dos colegas de trabalho. Tem mais alguma questão para fazer ou algum comentário a respeito disso? Exatamente assim, a nossa maior frustração é ver que, muito embora tenha havido toda essa movimentação em torno da reforma trabalhista, nós não vimos nenhum esforço, nenhum trabalho no sentido de pensar, né, uma legislação que possa, de certa forma, proteger mais o trabalhador da infortunística laboral que a gente tem vivenciado e que, como a Bruna falou, é esmagadora, nos colocando no posto de 4º lugar, né? Perdendo para países muito subdesenvolvidos. É péssimo, né? O 4º lugar horroroso. Mas essa informalidade pode piorar ainda mais essa situação quando a gente fala, né? Um país que fica sem empregos, o que você observa no seu trabalho e que você desenvolveu, essa informalidade de fato, com essa subnotificação, não notificação, pode piorar muito essa situação ainda? Sim, Alexandre, sem dúvida. A informalidade está relacionada à questão, porque os órgãos fiscalizatórios não terão acesso ao trabalhador informal. Se sendo formal, já não existe a fiscalização em virtude do déficit no número de fiscais, auditores fiscais do trabalho. A própria Advocacia Geral da União conta com um pouquíssimo número de procuradores que são responsáveis em fazer a ação de regresso para obter de volta o valor gasto pela Previdência. Então, se já é complicado no âmbito formal, imagina na informalidade o que isso vai virar.
Isso me parece que vai ter que impactar uma outra situação, vai ter que impactar talvez a forma que o Ministério Público do Trabalho faz o seu próprio trabalho, né, e fiscaliza, e consequentemente como é que o sistema de justiça vai pensar essas situações que não aparecem efetivamente, né, porque é praticamente algo que, como a gente diz no direito, né, não vai estar nos autos, né, consequentemente como é que a gente vai trabalhar uma questão de direitos humanos a partir daí. Verdade. Bruna, muito obrigado por compartilhar seu trabalho com a gente. Parabéns pelo trabalho, né? Um tema sempre tão importante para a gente que é trabalhador também. Professora, muito obrigado, viu, Carlos? César Baldi, obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado a você que ficou conosco. Você pode assistir a íntegra deste programa e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é para sugestões e críticas, academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até a próxima. Tchau.